Olá, alunos do curso Poesia e Gnose. Então estamos hoje em segunda aula. A primeira aula foi a aula introdutória, em que nós falamos um pouco sobre os temas principais que trataremos no curso. Vocês já leram o texto da Carta do Vidente do Rimbaud, leram também o texto do Otávio Paz, que versa um pouco sobre a poesia, sobre os poderes do poema, sobre as transformações que a palavra poética pode operar. E nessa semana eu disponibilizei também um texto do Federico González, que é um autor argentino, que fala um pouco sobre a teologia, a relação da teologia com a palavra, fala sobre as musas, um texto muito interessante. Não é um texto assim muito fácil de ser lido, mas nenhum deles né? Aliás, outro dia um aluno me falou: bom, eu li o texto do Rimbaud, me senti um pouco semi-letrado, porque eu não consegui compreender muito bem o texto. É normal, a gente não recebeu uma preparação, nenhum de nós recebeu uma preparação intelectual formal para poder ler esse tipo de coisa, o que é incrível, né? Nós passamos aí 15, 16, 20 anos na escola ou mais, e a gente não consegue ler um texto de um poeta, não consegue ler um poema, não consegue compreender um texto, às vezes um pouco mais rebuscado, com um pouco mais de figura de linguagem. Bom, de qualquer modo, eu estou, então agora nessa segunda aula eu vou falar um pouco sobre a influência da gnose, no sentido que eu dei no primeiro vídeo, nas artes no geral. Nós temos um amplo espectro de artistas visuais, não só poetas, mas artistas visuais, de músicos que foram influenciados por alguma forma de gnose. Isso porque isso se deve a um fato bem interessante que alguns de vocês fizeram o curso de Introdução ao Hermetismo comigo, já conhecem esse assunto, mas no Egito Antigo existia uma figura mítica do deus Tote, que era uma espécie de um patrono da linguagem, que revelou aos homens a linguagem e revelou aos homens as artes. Então as pessoas que se envolveram de alguma maneira com o conhecimento oculto ao longo do tempo, elas devotaram o seu tempo para a sua vida, para as produções artísticas. Por quê? Na visão da gnose que eu estou passando para vocês, o mundo ele é um reflexo do ato primordial criativo. Então há uma interpretação também, até o William Blake, que é um poeta que nós vamos ler, estudar um pouco, tem um desenho sobre isso, de Deus enquanto artesão, enquanto artífice. Ele também há a concepção que você já deve ter ouvido de Deus como um arquiteto, e o universo, o cosmos, sendo essa ordem que reflete a beleza, reflete a perfeição divina. E para isso é muito importante compreender a lei da analogia, que foi a lei que trouxe a ciência da astrologia para os povos antigos, baseada na analogia, que é nada menos do que a gente faz, através da semelhança, um diálogo entre as coisas que vemos cá embaixo, os reflexos no mundo material, e as coisas que estão no alto. A gente não pode conhecer as coisas do alto diretamente, mas conhecemos através da lei da semelhança. Então vemos como agem os corpos, vemos como agem os metais, vemos como se comportam as plantas, e podemos também ter uma noção de como funciona o mundo superior, nas suas esferas superiores. Então essa revelação das artes, ela trouxe para os artistas posteriormente muitos insights. Inclusive os alquimistas, eles eram também, na Idade Média e depois na Renascença, eram chamados de artistas, além de filósofos, eram chamados também artistas do fogo. Por quê? Porque eles também, a grande obra dos alquimistas era considerada uma forma de arte, era uma forma de arte também. Isso nos leva a uma outra questão que é importante, que diz respeito à linguagem. O Novalis, que é um poeta, que nós não vamos estudar no curso, mas é um poeta bastante influenciado por diversas correntes gnósticas, ele tinha uma teoria de que existiria uma linguagem primordial. Eu não falo alemão, vou pronunciar como conheço, a palavra Ursprache, que é linguagem primitiva, primeira linguagem. E esse é um tema bastante recorrente nos poetas aí de influência gnóstica, que é a busca não só de uma linguagem primordial, de uma linguagem que está antes de todas essas linguagens, como da palavra perdida, da palavra primordial que daria acesso a esse poeta
a esse vidente, né, esse taumaturgo, daria acesso aos mundos superiores. Então esse tema, ele se tornou um tema recorrente de busca dentro da poesia. Quer dizer, a poesia, além dela refletir as analogias todas do cosmos, e aí o poeta passa de um literato, alguém que estudou muito simplesmente, né, alguém que... A visão que nós temos é essa, do poeta contemporâneo é alguém que estudou, fez faculdade de letras, né? Que engraçado. O cara fez faculdade de letras, então é poeta, ele vende poesia na rua. Nós temos essa visão, é uma visão bastante empobrecida, tendo em vista que os poetas na antiguidade, eles tinham, a maioria, né, isso não em todas as civilizações, mas a maioria deles era dotada assim, de um status social de bastante prestígio. Né? Nas tribos indígenas, por exemplo, nós vemos que os poetas eles quase que coincidem com os xamãs, né? Então eles que detêm, por que eles detêm a poesia? Porque eles detêm a palavra, né? Tem o domínio da palavra. Então o domínio da palavra faz com que eles também sejam os artistas, sejam os poetas. E essa palavra, ela, nessas cosmovisões tradicionais, ela remete à origem, remete aos tempos primordiais, remete a tudo aquilo que é originário, que está ligado também, de uma certa maneira, com o mito, o tempo do mito. Então a poesia, ela nos transporta para o tempo do mito. Nós não podemos romantizar isso muito a ponto de achar que também só aquela poesia bonitinha, né, aqueles poemas que falam dos céus, é que são os poemas que trazem para a gente o conteúdo gnóstico que abrem essas portas. Isso é falso. Isso é uma visão que as pessoas têm um pouco equivocada, né? Quer dizer, que o poema precisa falar de assuntos divinos para que ele abra um imaginário, um espectro do imaginário místico, religioso. Isso não é verdadeiro. Nós vamos ver os poemas do Baudelaire, por exemplo, que ele usa umas figuras assim, de linguagem até bastante chocantes, né? Para a nossa sensibilidade contemporânea que, né, nós cultivamos, até bastante chocantes, figuras de podridão, de coisas fétidas, mas que por alguns reflexos de analogia elas nos levam também a esse choque de imaginário que produz, por sua vez, o conhecimento, né? Então, isso parte da visão de que não existem coisas que estão abaixo, coisas que estão acima, no sentido de que as coisas de baixo elas devem ser esquecidas, né? Leva a gente a poesia nesse sentido leva a gente para a visão unitária de que as coisas elas estão todas conectadas de uma certa maneira. Por quê? Porque o cosmos ele é basicamente analogia, né? Então, de um certo modo, essa linguagem ela fica armazenada, digamos assim, num campo do mundo que é o mundo sutil, o mundo imaginal, né? O mundo dos imaginários, como dizia o Henri Corbin, um grande pesquisador da imaginação. Ele dizia isso, mundos imaginários, que é o campo em que nós temos todas as formas, esses arquétipos, essas ideias, e o poeta é alguém que, por seu desregramento dos sentidos, por sua ligação com essa força, com essa propulsão imagética, ele atravessa o campo da mediocridade da palavra, o campo da racionalidade e penetra nesse mundo, que é o mundo da origem, de uma certa maneira também, onde estão todas as palavras ainda no seu começo, as palavras na sua gênese, as palavras no seu sentido mais puro, né? E a gente vai, a partir disso, também tendo uma ressignificação da palavra, né? Dar um novo sentido às palavras da tribo, como disse um poeta francês muito importante também. Então é basicamente isso. Eu já dei muitos apontamentos e vocês vão ter que daí fazer as pesquisas próprias, as buscas com relação a tudo isso que eu disse nesse vídeo. Espero que tenham aproveitado e até a próxima.